é um momento que eu digo que, e aprendi isso aqui na igreja, que não existe palavra tão transformadora, tão impactante, que tem o poder de impactar, é o que a palavra de Deus faz na nossa vida e que gera testemunho para outras pessoas. Então esse é o momento do nosso testemunho, e hoje nós teremos aqui a presença de duas pessoas, dois jovens, que eu tenho um carinho muito grande. Dentro dessa minha vida aqui, dentro da juventude, eu conheci muitos jovens, e esses dois jovens, eles têm sido jovens resilientes, diante de situações do seu dia a dia, cada um de uma forma, e eu me recordo que quando eu convidei um desses jovens para vir aqui, foi num evangelismo, fazendo o evangelismo junto com a juventude, aqui na Praça Seca, e eu ouvi a história desse jovem, e aquilo, sabe, eu falei, rapaz, você tem que estar lá na juventude para contar o que Deus fez na tua vida, porque existem muitos jovens que vão estar lá presencialmente, ou que vão estar assistindo pelas mídias, que a tua vida, o que Deus fez na tua vida, vai impactar a vida desses jovens. Então eu quero convidar aqui esses dois jovens que eu tenho um carinho muito grande no meu coração, irmão Gabriel, vamos recebê-lo com uma linda palmas, e a Raíssa, cadê a Raíssa? Vem aqui a Raíssa. Vamos começar com o Gabriel, não é isso? Esses aqui são jovens que eu tenho um carinho enorme. O Gabriel eu conheci no evangelismo, e olha que interessante, ele era motorista de aplicativo, e eu pedi um Uber aqui dentro. Daqui a pouco eu já estava aqui dentro o Uber. Eu falei, meu Deus, já está no estacionamento? Foi ali que a gente se conheceu, né? E ali a gente foi conversando, e estreitamos essa relação de amizade dentro da casa do Senhor, e fui conhecendo um pouco da vida do Gabriel, as situações, né, que você vai compartilhar aqui conosco, e eu falei, rapaz, tu tem que ir lá na igreja, lá na juventude, para falar um pouco do que Deus fez na tua vida. E a Raíssa também, que é uma jovem que tem muitos sonhos, ela tem uma vida bastante corrida, né? Muito, acorda cedo, vai para a faculdade e está aí ajudando quando pode, e está sempre sorrindo, sempre sorrindo. Eu não vejo a Raíssa sem estar sorrindo. E é isso que eu vejo, sabe? São essas pessoas, esses jovens que nos estimulam, que nos fazem entender que a juventude, eu pertenço a esse grupo. Pertencer, isso é muito importante. Eu pertenço a algo que eu me sinta bem, que eu me sinto feliz, isso é muito legal. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra. Raíssa, se você quiser, você pode sentar aqui na frente, e a palavra é sua, meu irmão. Deus é contigo. Amém, glórias a Deus. Boa noite, Igreja Cristo Vive, Juventude. Ih, tá fraco. Boa noite, Cristo Vive, Juventude. Tudo bem? Bom, eu sou o ministro Gabriel Rodrigues, tá? Antes de tudo, eu quero agradecer, tá bom, a presença de vocês, tá bom? E quero agradecer também ao pastor Alex, tá, por essa oportunidade de dar meu testemunho. E nós nos conhecemos num momento assim muito inusitado, né? Eu trabalhava como motorista de aplicativo, e eu acho que foi a corrida mais rápida da vida do senhor, cara. E eu já estava aqui dentro, e assim a gente foi conversando, tal, tudo mais, né? E eu faço parte do grupo ID, tá, do evangelismo, onde junto com a nossa liderança, a Bispa Marione e o Bispo Antônio, onde nós estamos propagando o evangelho nas ruas, resgatando almas, né?
E eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho do poder de Deus, da bondade, da sua fidelidade, e também que a oração de um justo, ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas. No final de 2024, em um momento em que eu estava passando por uma grande crise financeira, dentro de casa, com um bebê recém-nascido, desempregado, então apareceu uma oportunidade profissional na minha vida de um concurso público federal, dentro da aeronáutica, onde eu iria me tornar militar. E confesso com vocês que eu estava um pouco desacreditado, porque já era a segunda vez. Em 2022, eu tentei, mas eu não consegui. Mas Deus tinha falado no meu coração, calma, porque você ainda não está pronto para essa porta que eu ainda vou abrir para você. E então, eu me inscrevi, um pouco assim desacreditado, falei, Senhor, será que vai ser isso mesmo? Mas em um culto de oração, eu entreguei na mão de Cristo, e Ele acalmou meu coração, falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, né? Aonde eu me inscrevi, a coisa foi ficando realmente mais séria, eu fui realmente, né, me interessando mais. E por conta da minha idade, ele não é um concurso público onde vocês têm que estudar. É ainda mais difícil. É um concurso público onde você tem muitas etapas e etapas eliminatórias. E a cada etapa parecia que era mais um desafio, mais um leão, sabe, na minha frente. Mas eu coloquei Deus no caminho, na frente, porque é Ele que peleja por nós. E é um concurso público dentro da minha especialidade. Eu sou cozinheiro, formado em gastronomia, né? E fui trabalhando, fui me esforçando dentro desse processo, né? É um concurso também extremamente difícil, concorrido, mas eu já sabia dentro não do meu olho físico, mas espiritual, que essa vaga já era minha, porque era a promessa de Deus na minha vida, né? Então, eu consegui passar no ano passado, já estou atuando já dentro da minha formação, dentro da minha área, lá dentro. Já vou fazer já 1 ano, né, lá dentro já. E eu estou aqui dando esse testemunho para vocês, jovens, para vocês também buscarem um objetivo na vida. Dentro do mercado profissional, né, onde hoje em dia está muito difícil, está muito complicado. E eu sou um testemunho, a prova que se eu conseguir, vocês também podem conseguir. Eu tenho mais de 30 anos de idade, eu vejo que tem muitos jovens aqui abaixo de 20 anos, e eu gostaria de estar aí sentado, tendo a idade de vocês com a cabeça que eu tenho hoje. Então eu encorajo vocês a estudarem, não especificamente, sabe, fazer um concurso militar, mas entrarem dentro desse mundo do funcionalismo público. E eu estava num momento na minha vida onde eu estava completamente perdido, desacreditado. E Deus falou comigo, Gabriel, alguma vez eu te abandonei? Olha quantos testemunhos, olha quantos milagres eu já fiz na sua vida, o seu filho, foram tantas coisas. Então, hoje eu estou ganhando o dobro do que eu ganhava em toda a minha carreira profissional. Eu já tenho uma carreira extensa já dentro de restaurantes, né, dentro dessa linha, né, gastronômica, né? E eu venho aqui, jovens, juventude, para também compartilhar e também encorajar vocês, para encorajar vocês a estudarem, a buscarem um objetivo na vida, né? Porque se Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na vida de cada um aqui de vocês. E em nome de Jesus, esse é o meu testemunho, tá? Que eu gostaria de dar para vocês, tá bom? Do grande amor, da sua fidelidade de Deus, né? E eu estou buscando também ser a diferença, tá? Dentro do meu trabalho, pois é um ambiente que é um ambiente completamente assim, você vê que de idolatria, de um ambiente realmente do mundo, né? E eu estou buscando ser a diferença, né, de pregar o evangelho,
desse lugar, dentro da minha linha de trabalho, meus colegas de trabalho. E é isso, juventude. Gostaria, de encorajar todos vocês a buscarem um objetivo. Tá bom? Amém. Obrigada. Boa noite. Gente, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. E vai ser na frente de todo mundo. Então eu tô um pouco nervosa e eu vou ir lendo porque eu tô tão nervosa que eu acho que é capaz de esquecer a minha própria história. Tudo começou em 2021. Eu não vinha de manhã para a igreja. Meus pais trabalhavam e a gente vinha 1h da tarde para cá, todo domingo, pro Inside Street. E vinha só eu, minha mãe e minha irmã, porque meu pai trabalhava. E a gente ficava aqui ensaiando e meu pai vinha na parte da noite. Meus pais, eu sou muito grata a eles por tudo. E eles não tiveram nada a ver com essa parte da minha vida, porque eu não culpo eles de nada disso. Foi a permissão de Deus eu passar. E eu tô aqui agora dando meu testemunho, porque eu enfrentei isso e eu acredito que muita gente também vai enfrentar isso um dia e vai passar, porque Deus está na frente da vida de vocês. Enfim, eu vinha para a igreja, mas não pelos motivos que eu tinha que estar aqui, que é adorar a Deus e estar com pessoas que me amam. Eu me sentia muito vazia e sentia que precisava de validação e de amor de outras pessoas para que eu me sentisse bem. E nada me preenchia porque era vago. Eu não conhecia Deus verdadeiramente. Era só por conhecer. E eu não tinha me entregado. Eu era uma menina de 14 anos que me sentia totalmente mal, insegura e que não era amada por ninguém além da minha família. Uma menina que fazia tudo pelos outros e acabava que não recebia nada em troca porque ninguém se portava. E isso me fazia muito mal porque eu sempre tratei todo mundo muito bem e com amor. E nunca deixei de ser assim, igual eu sou com a maioria de vocês que estão aqui, porque todos vocês me conhecem. E eu sou assim, eu sou feliz, e não importa o quanto isso me magoava, eu continuava me entregando para as pessoas erradas e continuava estando ali porque eu queria me sentir amada. E na igreja e na escola, eu tinha grupo de pessoas que eu achava que eram meus amigos, que eu achava que estavam ali comigo, e, na verdade, não eram. Eram pessoas que me faziam totalmente mal e que acabavam com o meu psicológico. E na escola falavam coisas muito ruins e me excluíam de assuntos, alegando que era porque eu era da igreja. E isso me magoava, porque não é porque eu sou da igreja que eu tenho que ser excluída de assuntos. Eu não sou burra. E isso é muito triste. E pode acontecer com muitos de vocês que ainda estão na escola. As pessoas falando que você não pode saber porque você é da igreja. E isso é ridículo, gente. É ridículo. E me chamavam de fraca, incapaz e muitas outras coisas que eu não vou falar aqui porque são pesadas. Na igreja me excluíram, eram falsos comigo, falavam mal de mim pelas costas, achando que eu não sabia. Falavam que me odeiam, sendo que eu nunca fiz nada para essas pessoas. Eu sempre tratei elas muito bem, muito bem. Isso tudo fazia com que eu me sentisse totalmente perdida, excluída, incapaz, ansiosa e insignificante para todas aquelas pessoas. Eu tinha crise de ansiedade, pânico, sozinha em casa, escondida, mas não sabia que isso era de fato. O que era, o porquê eu me sentia assim, eu não tinha ideia do que era, o quão grave isso era. Tinha muitos pensamentos de me mutilar, de me suicidar, por não me sentir amada por pessoas que não agregavam em nada na minha vida. Em absolutamente nada. Em 2022, eu já estava muito mal, isso me fazia muito mal, eu já estava em estágio que tudo me fazia desmoronar. Meus pais não sabiam disso e é a primeira vez que eu estou falando disso e o porquê
eu estava sentindo isso. Em 2022, eu conheci o Gabriel. Meus pais já tinham parado de trabalhar, a gente tinha começado a vir para a igreja de manhã, né, no horário da manhã. Mesmo em dezembro, em janeiro, que a gente começou a vir frequentemente à igreja de manhã. E quando eu consegui me sentir amado por alguém que não era minha família, tudo fazia eu desmoronar. E tudo fazia com que eu me sentisse muito mal. E eu achava que eu não era suficiente para receber amor de outra pessoa que não fosse da minha família. E eu não estou diminuindo o amor da família, porque hoje eu vejo o quão importante isso é. Então, tudo que acontecia, eu passava muito mal. Eu e Gabriel, a gente começou a namorar em março de 2022. E tudo fazia eu passar mal. E chorar, e só chorar. E eu não conseguia parar de chorar. E, tipo assim, se ele falasse qualquer coisa comigo que eu não gostasse, ou que, tipo assim, não é assim que eu quero, eu desmoronava também. E eu tinha muitas crises, não importava aonde fosse o lugar, se era aqui na igreja, se era na escola, se era em casa, em qualquer outro lugar. Eu tinha crise de pânico, porque eu não conseguia ficar sozinha, eu tinha crise de ansiedade muito forte, ao ponto de gritar tanto dentro de casa que eu não conseguia parar. E já tentei, minha mãe não sabe disso, eu já tentei me cortar uma vez, mas Deus não permitiu. Deus me impediu de passar por isso. Jesus me guardou e não permitiu que eu fizesse isso. Quando meus pais viram que estava acontecendo isso comigo, eles não entendiam nada, porque eles não sabiam, porque eu escondia e guardava isso para mim. Eles vieram trazer uma vez uma doação aqui para a igreja, e eu moro muito longe da igreja, né? E eles vieram para cá e eu tive uma crise muito forte em casa. Eles voltaram correndo para casa, porque eu estava muito mal. E me trouxeram aqui para a igreja em outras crises, para ser orada. Mas eu vou falar também de um assunto muito sério. Quem ora é você? Porque algumas pessoas que nem estão mais aqui na igreja me oraram e falaram que isso tudo era por causa do meu relacionamento, porque eu não tinha idade para namorar e porque ele me fazia mal. Sendo que não foi por isso. Ninguém sabia o porquê que era disso. E, pelo contrário, ele me fez muito bem. Muito bem. E estava ali sempre que eu precisava, diferente de todas aquelas pessoas que faziam isso comigo. Eram coisas que eu ouvia aqui, que isso tudo era por essas coisas. E quem é da época vai se lembrar, mas eu e Gabriel, a gente ficava muito agarrado, e isso era porque era assim que eu me sentia amada. Era assim que eu ficava melhor. E muita gente julgava por trás sem saber e sem nem vir perguntar o porquê disso. E falavam que era começo de namoro e é assim, mas não era por isso, era meu psicológico. Eu estava mal e eu me sentia assim. E as pessoas, eu escutava pela igreja, pessoas falando que ele me fazia muito mal, que era para mim terminar, que isso não era. E, na verdade, quem está comigo até hoje é Ele, Deus, e minha família. E eu ouvi tudo isso e eu achava que era uma validação, sabe? Eu precisava ouvir essas pessoas para que eu pudesse me sentir bem. Fiquei sabendo e ouvi bispos falando que eu só estava em ministério por estar e que eu só queria namorar. E que era só namoro, e que eu não estava nem aí para o que eu estava vivendo, que eu não estava ali para Deus. Um minuto. Minha tia, na época, viu como eu estava e perguntou para minha mãe se podia levar um grupo da igreja dela para orar a gente lá em casa. E nisso, eles foram com esse grupo de oração da igreja dela
lá na igreja, porque oração é algo que não se recusa. E eles foram lá. Uma das pastoras me orando disse que eu tinha muita gente querendo o meu mal, muita gente me causando mal e que estava tentando me destruir e que eu estava entrando em pré-depressão. E para quem não sabe, depressão é uma doença que praticamente não tem cura, a pessoa vive naquilo para sempre. Mas que era para mim e para minha família ficar tranquila, porque Deus já tinha uma obra muito grande na minha vida. E que minha luz brilhava muito, e por isso as pessoas se incomodavam tanto comigo. Por isso que me tratavam tão mal. Mas nada ia acontecer comigo, porque a mão de Deus estava sobre a minha vida, que eu ia exercer minha chamada aqui na igreja, e que ia ser um grande instrumento de Deus aqui dentro para trazer vidas, e trazer vidas para que Jesus pudesse salvar. Essa oração foi no final de 2022, lá para novembro. Em 2023 eu ainda não estava 100%, mas já estava bem melhor. Meus pais me colocaram na psicóloga. Eu já estava mais estável, mas na escola me colocavam muito para baixo. A primeira vez que eu disse que eu queria cursar biomedicina, viraram para mim e falaram: você nunca vai conseguir. Imagina você cuidando de outras pessoas, você não cuida nem de você. E aquilo me fez muito mal na época, eu fiquei destruída. Chegou o retiro de 2024 e foi quando eu fui liberta disso. Liberta para sempre, porque eu nunca mais tive crise. E foi quando eu me confessei a Jesus verdadeiramente pela primeira vez. Foi quando eu me entreguei, de fato, a tudo o que Deus queria fazer na minha vida. Encontrei amigos aqui na igreja que me fazem muito bem, que são verdadeiros, que estão ali para tudo que eu preciso. Meu relacionamento é uma bênção de Deus e que ainda vai dar em casamento no tempo certo. Quando passei por tudo isso, eu ainda não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Eu não sabia que o amor e a validação dele me eram suficientes. Eu não sabia que Jesus era o suficiente e graças a ele, hoje eu me sinto amada, me sinto curada e me sinto livre. Me sinto liberta de uma doença que dizem que não tem cura. Hoje eu valorizo o amor da minha família, valorizo o amor do meu relacionamento, valorizo o amor dos meus amigos e valorizo principalmente o amor de Deus sobre toda a minha vida. E para deixar bem claro, hoje eu sei que nem toda amizade da igreja e da escola são assim, que nem todo pastor e bispo são assim. Deus me permite passar por coisas que passamos para que possamos amadurecer em Cristo e em pessoa. Quando menos imaginando, Jesus está lá fazendo a gente andar sobre as águas, não deixando o nosso barco afundar, não importa quantas pessoas saem das nossas vidas, quantas dificuldades a gente está passando, Ele sempre vai estar do nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo. Ele sempre estará lá. As estações mudam, as pessoas mudam, mas Jesus sempre vai estar lá nos surpreendendo e nos amando de maneira incondicional. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: se entreguem a Jesus, porque só assim somos preenchidos e somos felizes verdadeiramente. Porque graças a Ele hoje eu estou aqui, exercendo o meu chamado, da forma que Ele falou que eu ia exercer. E eu estou indo muito bem, porque Ele está na minha frente. Então, se entreguem e tenham pessoas de verdade te apoiando. Hoje, graças a Deus, eu tenho um grupo de pessoas maravilhosas, um pouco mais novas que eu, mas que eu sirva de exemplo para todas elas, porque eu amo elas, de verdade. E eu amo cada um de vocês que esteve do meu lado nesse tempo, de verdade mesmo, porque foi muito difícil para mim. E graças a Deus hoje eu posso estar aqui e levando essa mensagem para todos vocês. É isso, gente. Deus. Glória a Deus. E aí, mãe? Deus é fiel. Deus tem um plano para a vida de cada um. Tudo isso que você passou, Raíssa, era um propósito de Deus. Como você falou, foi para você amadurecer,
para você saber que Ele é quem te sustenta, é Ele quem te valida, não são pessoas, é Ele quem vai te trazer todas as respostas que você precisa, é Ele que vai confortar o teu coração, é o Senhor Jesus que muda histórias, transforma. As pessoas, às vezes, passam pelas nossas vidas, mas a gente está aqui para entender, ouvir a voz de Deus, e não a voz daqueles que nos julgam, porque as pessoas não conhecem no secreto como é que é a nossa vida. As pessoas acham que a nossa aparência só vê o nosso exterior, mas não sabem que por dentro existe algo desmoronando, existe algo quebrando. E nós temos que ter essa sensibilidade, ainda mais nós, pastores, bispos, aqueles que já estão na estrada da fé há mais tempo, parar para ouvir, ser ouvido para aqueles que precisam abrir o seu coração. Esse é o trabalho do Evangelho. O Evangelho é para transformar. A palavra de Deus tem respostas para tudo na nossa vida. Assim como Raíssa passou por esse momento da sua vida, mas Deus estava cuidando dela ali. Por mais que ela tenha andado pelo vale da sombra da morte, o Senhor falou: eu estarei contigo. Pois é no meio do vale que o Senhor se revela. É exatamente no meio das dificuldades, das maiores confrontos, é ali que Deus opera, porque Ele quer mostrar que você deve confiar 100%. Por isso que o testemunho é de fato algo que transforma a vida das outras pessoas. Eu sei que teu testemunho, Raíssa, está atingindo muitas pessoas, aqui dentro e lá fora. Quantos jovens se mutilam, quantos jovens têm impulsos suicidas, quantos jovens sofrem de depressão, ansiedade, vários problemas mentais, e por isso, esse mês de maio, nós levantamos uma batalha sobre a questão emocional na vida das pessoas, na vida dos jovens. E eu não tenho problema de repetir, foi através dos pedidos no grupo da juventude, pedidos de oração, que eu via muitos jovens clamando que estavam passando por problemas emocionais. E eu falei: Senhor, o que eu faço? E o Senhor falou: você vai levantar uma batalha, você vai levantar uma frente de louvor, de oração, de palavra, para ensinar os jovens a lidar com esses enfrentamentos mentais, emocionais. E é por isso que eu convido aqui os nossos ministros de oração para nós intercedermos pela vida dos nossos jovens, da nossa igreja, de todo aquele que precisa de ser transformado, porque a palavra, ela transforma. E nós vamos elevar aqui, através da oração, da súplica, para que experimentemos a paz de Deus, que excede todo entendimento,
aquela paz que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente.